forte é o nosso Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos então passar a meditação da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. E eu quero convidar os irmãos, então, para abrirmos na carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 9, 10 e 11. 3 versos apenas para a nossa breve instrução nesta manhã. Filipenses 1, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, ou de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que opera em nossos corações e que nos faz convertidos ao Senhor. Por isso mesmo nós te pedimos que nesta manhã também esta palavra do Senhor possa converter os nossos corações naqueles pontos que precisamos de conversão, que possa também nos consolar, que possa nos admoestar, ó Deus, nos educar na justiça, para que, como a própria palavra diz também, sejamos assim cada vez mais perfeitos e aperfeiçoados, amadurecidos na vida cristã, para que possamos dar bom testemunho desta palavra e do relacionamento que o Senhor tem para conosco. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, ó Deus, e esclareça as nossas mentes, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para aqueles que estão nos visitando, apenas um esclarecimento. Nós estamos estudando na nossa igreja, nos sermões dominicais, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Então, nós estamos seguindo uma sequência e agora nós vamos falar então dos versos 9 a 11. São versos que demonstram, meus irmãos, a necessidade de nós crescermos em amor e também em maturidade cristã. O apóstolo Paulo está aqui demonstrando toda a sua alegria por encontrar aqueles irmãos de Filipos em paz, encontrar aqueles irmãos de Filipos firmes na fé. Paulo estava preso, e obviamente quando nós falamos encontrar, significa dizer que a carta de Paulo foi até eles exatamente para encorajá-los a continuar firmes na fé, crescendo sempre no amor e na graça de Cristo Jesus. Paulo, preso, precisava instruir a estes irmãos a respeito da alegria do Senhor. Esta é a grande mensagem do apóstolo. Os filipenses, nós já falamos sobre isso, pertenciam a Filipos, que era uma colônia romana lá na Macedônia, uma igreja, uma cidade muito orgulhosa por sua ligação com o império. Era uma cidade bastante patriótica, estratégica, influente. E foi ali que Paulo chegou, então, enviado por meio de uma visão de um varão macedônio, conforme está em Atos 16. Não havia ali uma sinagoga sequer, mas havia algumas pessoas que estavam ali em Filipos, como, por exemplo, Lídia, que era de Tiatira, vendedora de púrpura, mas que ali estava. Nós lemos também a respeito do carcereiro que foi convertido depois daquele terremoto. Então, Paulo agrupou algumas dessas pessoas para que pudesse tornar parceiros do evangelho e da pregação do apóstolo nesta comunidade. Paulo, então, demonstra uma alegria muito grande em relação a estes irmãos, porque eram irmãos simples, eram irmãos sem muitos recursos financeiros, mas eram irmãos muito crentes, eram irmãos que estavam, de fato, comprometidos com uma vida cristã autêntica, uma vida cristã
que de fato era uma vida que demonstrava um crescimento em amor e maturidade. Então aqui a oração de Paulo por esses irmãos nos ensina como que nós devemos orar por nós mesmos e pela igreja. Repare que Paulo ele não ora apenas por saúde, por bem-estar, mas ele ora por algo muito mais profundo, que é o amor. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Repare que o alvo do apóstolo é, de fato, o amor revelado por Deus no coração ou nos corações daqueles irmãos. Isso demonstra, queridos, de que maneira graciosa o Senhor nos alcança. O Senhor nos alcança pelo amor. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto que nós aprendemos no Evangelho. E nós aprendemos, então, que esta igreja do Senhor, a igreja de Filipos, era uma igreja comprometida com esta nova vida que Deus havia lhes concedido. Observe no versículo 6, por exemplo, que nós já tratamos no outro sermão, que o apóstolo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio apóstolo testemunha a mudança de coração e de vida destas pessoas, desta comunidade, desta igreja. Que maravilha é ver um pastor como Paulo, que também foi convertido de uma maneira extraordinária, como nós sabemos pela história, chegar agora e dizer da sua alegria de ver aqueles irmãos ali convertidos e comprometidos com o Evangelho. No versículo 5, Paulo diz que a cooperação que eles tinham no Evangelho era algo surpreendente. No versículo 4, ele diz que ora com alegria, ele suplica por eles em todas as orações, porque Paulo percebia como esses irmãos eram comprometidos com o Evangelho. Eles estavam tristes, obviamente. Paulo estava preso. E nenhum crente verdadeiro se alegrará com a prisão do seu principal líder, do seu principal pastor. Eles estavam tristes, alguns deles até mesmo desnorteados, sem saber muito o que fazer. E Paulo, então, escreve esta carta para encorajá-los, dizendo: olha, na verdade, vocês estão no meu coração e são minhas testemunhas do amor que eu, como pastor, tenho por vocês. Tanto isto é verdade, como nós já vimos também, que o apóstolo elogia a igreja de Filipos porque foram os únicos que, quando Paulo precisou de ajuda, eles estavam ali para ajudar. Paulo chega a dizer, não apenas uma, mas 2 vezes vocês fizeram isto. Nenhuma outra igreja fez isto. Então, Paulo reconhece a grandeza desses irmãos, não a sua grandeza financeira, não a sua grandeza política, institucional, ou mesmo grandeza no número de membros, mas a grandeza espiritual e o amor destes irmãos. Isto era extremamente marcante. E é por isso mesmo, então, que Paulo diz: eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. É interessante que Paulo acrescenta aqui ao amor estas 2 qualificações, que é pleno conhecimento e toda percepção. É interessante. Por que Paulo faz isso? Porque, meus irmãos, amar é algo que não é natural do ser humano. O amor é um milagre. Nós, depois da queda, nós desistimos de amar, a não ser a nós mesmos. O pecado gerou em nós um amor por nós mesmos tão grande que nós não somos capazes de amar o outro, de amar aqueles que Deus colocou diante de nós. Tanto isto é verdade, que quando o próprio Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o que Jesus está dizendo é que, olha, você se ama tanto, que se você amar o outro tanto que você se ama, é o suficiente. Repare que Jesus não diz, ame o outro mais do que você se ama. Ama o outro assim como você se ama, porque o nosso amor é tão grande por nós mesmos, que se nós amarmos o próximo tanto que nós nos amamos, é o suficiente. O pastor Calvino, comentando esse texto, inclusive, fala exatamente sobre isso. Ele diz, olha, nós somos tão focados em nós mesmos por causa do nosso pecado,
que, se nós conseguirmos dispensar o amor ao outro, tanto que nós nos amamos, isto já é suficiente em si. Porque não é natural o amor. Mas veja que Paulo aqui instrui os irmãos de Filipos a amarem uns aos outros, e ele diz que esse amor aumente em pleno conhecimento e toda percepção. Por que conhecimento e percepção? O que são essas coisas em relação ao amor? Meus irmãos, não é possível amar se nós não conhecermos de fato a palavra do Senhor. O amor que o mundo prega, o amor dos poetas, o amor de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, o amor que é cantado nas músicas de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, não é? Este amor popular não é o amor que a Escritura ensina. Este amor que é cantado popularmente é a paixão que todas as pessoas têm, todos nós temos. Você pode se apaixonar por um, por outro, pode se apaixonar por pessoas, por situações, por coisas, por times de futebol, por objetos, por um carro que você tem, por um violão que você tem. Você pode se apaixonar por estas coisas e fazer destas coisas, inclusive, parte de você mesmo. A Bíblia diz que isso pode se tornar tão doentio que chega ao ponto de se tornar idolatria, em alguns casos. Nós não sabemos o que é o amor verdadeiro até que o próprio Deus, ele então se revele a nós de maneira extraordinária, demonstrando que o amor é exatamente o contrário daquilo que nós pensamos ser. Porque o amor, para nós, é o receber as coisas, ter as coisas, possuir as coisas e valorizar essas coisas que nós possuímos. Ao contrário, o amor bíblico é sempre desprendimento, é sempre entrega, é sempre dar ao outro aquilo que o outro não possui, é oferecer ao outro aquilo que o outro necessita. O amor é exatamente o oposto daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Nós vemos no Evangelho, por exemplo, a palavra de que o Senhor Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito por nós. Repare que a maior demonstração de amor é o dar, é o oferecer, é o doar-se. O verdadeiro amor nunca pensa em si mesmo, em primeiro lugar. O verdadeiro amor sempre se entrega em favor do outro. E quando Paulo, então, diz aos filipenses que este amor deve aumentar neles mais e mais, em pleno conhecimento, significa que Paulo está dizendo que eles deveriam buscar o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento em Cristo. O conhecimento de Cristo é o único conhecimento que vale. Ah, pastor, então o que a gente está estudando na escola, o que a gente estuda na biologia, o que a gente estuda na química, o que a gente estuda na matemática, essas coisas não valem? Porque elas não falam sobre Cristo. Ah, é? Você que pensa. Porque, na verdade, elas falam sobre Cristo. Elas falam sobre o Criador de todas as coisas. Elas falam sobre o Deus que em Cristo criou todas as estruturas orgânicas. Cristo é o Criador dos espaços. Cristo é o Criador das coisas que preenchem os espaços. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o que está no Evangelho de João. Então, quando nós falamos das ciências e do conhecimento em geral, nós estamos falando de Cristo. Conhecimento, irmãos, na estrutura grega, era um problema. Usar a palavra gnose, como Paulo utiliza aqui, era um problema nesta cultura. Porque a cultura grega, macedônica, era uma cultura influenciada pelo gnosticismo. Não ainda aquele gnosticismo como escola gnóstica, porque isso só vai surgir lá na frente. Mas já havia ali alguns problemas dessa filosofia da gnose. E o que é a filosofia da gnose? A filosofia da gnose algumas pessoas achavam que um grupo iluminado de gente tinha um conhecimento específico, diferente, iluminado. Pessoas que eram iluminadas espiritualmente, pelo Espírito, pela energia do universo, e que elas seriam capazes, então, de entender melhor as coisas porque elas eram iluminadas. São chamados gnósticos. Esses gnósticos não acreditavam no corpo físico e poderoso de Jesus ao mesmo tempo. Eles achavam que Jesus era um homem comum e que a divindade de Jesus, aí sim, a divindade era algo de outro mundo, era algo espetacular, mas essa divindade não fazia parte de Jesus na concepção deles.
Então, quando Paulo fala de conhecimento para esse público, Paulo toca numa ferida muito importante, que era uma ferida cultural. Era uma escola cultural que trazia uma palavra, um significado diferente para a palavra conhecimento. Paulo está dizendo que este conhecimento aqui é o conhecimento verdadeiro. Qual é o conhecimento verdadeiro? É o conhecimento espiritual que cai sobre algumas pessoas, desce sobre um grupo específico de gente? Não. O conhecimento é aquele que é o conhecimento de Cristo Jesus. Cristo é o conhecimento. Cristo é aquele que dá a todos nós o conhecimento do Evangelho e de todas as coisas. Os irmãos podem olhar, por gentileza, do versículo 6 até o versículo 11, quantas vezes aparece a expressão Jesus Cristo? Em Jesus, diante de Jesus, no dia de Jesus, de Cristo Jesus. Reparem quantas vezes aparece. Versículo 6, até ao dia de Cristo Jesus. No versículo 8, misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 10, para o dia de Cristo, dia de Cristo Jesus. E versículo 11, cheios do fruto de justiça diante de Jesus. Repare que todo o conhecimento, todas as coisas, de fato, estão em torno de Jesus Cristo, o Senhor. É aquilo que Paulo, noutra carta, lá em Colossenses, diz que ele faz convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Portanto, o amor verdadeiro não é este amor cantado pelos poetas. O amor genuíno, o amor verdadeiro, é aquele amor que brota do pleno conhecimento de Cristo Jesus. É o amor do próprio Cristo, um amor altruísta, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não quis ser como Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tornou-se servo para servir as pessoas. Este é o verdadeiro amor. O amor não é como cantado pelos poetas, mas é um amor que não apenas se entrega voluntariamente, mas ele está disposto também a julgar todas as coisas por meio deste amor. Irmãos, sejamos sinceros. Qual é a nossa tendência ao julgar as atitudes das pessoas? A nossa tendência é sempre julgar a atitude das pessoas com um rigor muito maior, muito mais agressivo do que aquele com o que nós mesmos somos julgados. Percebem isso? Geralmente nós julgamos o outro de uma maneira muito mais agressiva do que como nós julgamos a nós mesmos. Você se olha no espelho, você só está o caco. Mas quando você vê uma outra pessoa, você fala que ela está horrível. Mas te falta um espelho, não é? Porque Narciso acha feio o que não é espelho, não é? Se nós não formos honestos do ponto de vista bíblico, nós sempre estaremos com a razão. Nós sempre seremos donos da razão. Nós sempre seremos os mais bonitos, sempre seremos os mais inteligentes, sempre seremos os mais sábios. É muito difícil nós colocarmos a nós mesmos, ou em nós mesmos, os critérios que a Escritura utiliza para o julgamento das nossas ações. Nós sempre julgamos o outro com maior rigor do que julgamos a nós mesmos. Por isso que Paulo, então, diz que o amor deve crescer no conhecimento de Cristo e, ao mesmo tempo, deve haver uma percepção clara do que é o amor. Repare o versículo 10. Para que vocês aprendam a aprovar as coisas excelentes e para que vocês sejam também sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha que interessante. O amor, aqui, de acordo com Paulo, está sendo colocado como a motivação para o juízo final. Perceberam? Para aprovardes aquilo que é excelente e para que sejam sinceros e inculpáveis, pensando no dia de Cristo. Por quê? Porque a nossa vida, meus irmãos, ela não é uma vida que acaba hoje, no sentido espiritual. Nós podemos até morrer fisicamente, mas a nossa vida não termina hoje, espiritualmente falando. A nossa vida ela é eterna, porque ou nós iremos para o inferno,
se não formos salvos, ou iremos para o céu, se formos salvos. Se somos salvos, que é o que cremos, a nossa vida ela não termina, mesmo que a nossa morte física bata à porta. Nós estamos sendo preparados para entrarmos na presença de Cristo, na presença do Senhor. Então, o verdadeiro amor, que é este amor altruísta, é o amor que nos faz nos entregar pelo outro, é um amor que também nos leva a aprovar coisas excelentes. Aquele que não ama, que não é amado por Cristo, ele não sabe aprovar as coisas excelentes. Perceba isso, observe você isso. As pessoas que não têm a mente de Cristo, elas não conseguem aprovar o que é excelente. Pelo contrário, elas aprovam aquilo que é errado, pecaminoso. A tendência de uma pessoa que não tem o amor de Cristo em seu coração é aprovar o pecado. Ainda que ela muitas vezes pinte, faça um disfarce nesse pecado, mas ela vai preferir o pecado porque o amor de Cristo não está presente em seu coração. Mas aquele que tem o amor de Cristo presente em seu coração, ele é conduzido para aprovar as coisas excelentes. Quando Paulo fala acerca do amor, lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim: eis que vos passo agora a apresentar algo sobremodo excelente, o amor, não é? E ele vai falar sobre o amor. O amor é isto, é aquilo, tal, não se arde em ciúmes, não é inconveniente, não se alegra com a injustiça, etc. Quer dizer, tudo aquilo que Paulo fala a respeito do amor, ele chama de excelente, que é exatamente o que ele está dizendo aqui. Para aprovardes as coisas excelentes, só é capaz de viver uma vida de excelência espiritual aquele que é amado por Deus em Cristo Jesus e que aprende a também amar o outro em Cristo Jesus. Se nós não dispusermos nosso coração para que o nosso amor aumente mais e mais no conhecimento de Cristo e na percepção das coisas espirituais, nós teremos muitas dificuldades de aprovarmos as coisas que são excelentes. E nós vamos valorizar exatamente as coisas que não são excelentes. Nós vamos nos preocupar muito mais com as coisas que são periféricas, secundárias. E é por isso que, muitas vezes, há tantos problemas entre os crentes. Porque a gente se preocupa com coisas que são secundárias. Porque o amor de Cristo não inunda o nosso coração a ponto de nós entendermos qual é, de fato, a razão pela qual nós estamos neste mundo e somos membros do corpo de Cristo. Então, nós começamos a lutar entre nós. Começamos, muitas vezes, a competir. E nós lemos, aliás, na liturgia do culto, um texto que fala sobre isso. Quando nós damos espaço para que a sabedoria do mundo penetre no nosso coração, estas coisas vão causar divisões, vão causar facções. Porque essa sabedoria do mundo, diz o texto de Tiago que lemos, ela é terrena, natural, demoníaca, Tiago chega a dizer. E por que ele diz isso? Porque não é uma sabedoria que vem do alto. Não é um conhecimento de Cristo. Não é este pleno conhecimento de que Paulo fala aqui. É um conhecimento humano. E todo conhecimento humano, meus irmãos, que não é submetido a Cristo, ele leva a divisões. Ele leva a divisões. Nós sabemos disso por experiência própria, porque basta você colocar duas pessoas que pensam diferentemente sobre um determinado tema, qualquer que seja. Um tema político, por exemplo, um tema religioso também. Coloque duas pessoas que pensam diferentemente sobre um mesmo tema, mas elas pensam diferentemente. É difícil e pode haver até briga mesmo, divisões. Quantas famílias se dividem por questões relacionadas a esse tipo de situação, por problemas políticos? Às vezes o irmão é de um lado, o outro irmão é do outro, e aí, irmão mesmo, né, sanguíneo. E eles brigam e se afastam, nunca mais querem se ver por conta de ideias que são contrárias, né? Às vezes por questões religiosas também, membros da mesma família se afastam.
Esse tipo de sabedoria é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca, porque ela é facciosa. Ela é uma sabedoria que divide. Não é disso que que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de um conhecimento em torno da pessoa de Cristo. Só pode haver unidade, portanto, irmãos, e amor verdadeiro, quando há conhecimento pleno de quem Cristo é e de o que Ele faz por nós. Não é possível haver unidade sem a verdade de Cristo. Não se enganem, meus irmãos. Não adianta. Você pode lutar por um ecumenismo social, religioso, qualquer que seja, mas é impossível haver comunhão entre pessoas que não confessam, professam a mesma fé em Jesus. É impossível. Impossível. Por isso, Paulo disse, em outro lugar, não pode haver comunhão entre luz e trevas. E Paulo estava falando ali, sabe de quê? De relações comerciais. Nem era de casamento, como geralmente as pessoas usam o texto, né, para falar de casamento, né, o jugo desigual. Paulo está falando ali de comércio, de negócio. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se tiver um crente que se torne sócio de uma outra pessoa que não é crente, num comércio, numa sociedade de negócios, vai ter problema. Por quê? Porque o não crente ele vai agir de acordo com o seu coração. E talvez sonegando impostos, comprando e vendendo de maneira desonesta, não sei. E o crente, como ele vai participar disso? No caso de Paulo ali, havia, inclusive, problemas relacionados a ídolos, né? Porque as pessoas usavam produtos que eram, às vezes, sacrificados a ídolos, ou eram consagrados a ídolos, e tinha toda essa discussão, tanto que ele fala sobre isso depois, né, de comer carne sacrificada aos ídolos, lá no capítulo seguinte de Coríntios, né, 1 Coríntios, porque a grande preocupação é como é que pode haver comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente que professa o verdadeiro amor de Cristo e uma comunidade ímpia. É impossível. E os irmãos que trabalham no dia a dia com pessoas que não são cristãs sabem muito bem disso. Como é difícil você, às vezes, levar a sério o Evangelho junto com pessoas que não estão nem aí para o Evangelho. E, às vezes, há situações até piores de você se relacionar com aqueles que se dizem crentes, mas que fazem coisas que os ímpios fazem. E aí você fica numa situação difícil, porque o outro se diz crente, age de maneira pecaminosa e você, como é que você faz? Você fica sozinho, né? Porque nem aquele que deveria ser o seu irmão e te apoiar, age de maneira honesta e de maneira bíblica. Então, os crentes que amam a Jesus e que são afetados pelo conhecimento de Cristo, eles sabem aprovar as coisas excelentes. Eles sabem viver uma vida de santidade, que é uma vida de sinceridade e de inculpabilidade, né? São os dois adjetivos que Paulo coloca aí, sinceros e inculpáveis. O que é sincero? É uma pessoa que tem uma vida transparente, uma vida sem manchas, uma vida sem rachaduras. E óbvio que Paulo não está falando aqui de uma vida sem pecado. Paulo está falando de uma vida íntegra, honesta, em que as pessoas olham para você, sabem que você é um pecador, sabem que você pode falhar, que você pode errar, que você pode pecar, mas elas confiam que, mesmo que você erre, peque, falhe, diante de Cristo haverá arrependimento, haverá restauração. Irmãos, como é bom, e nós que somos pastores, nós experimentamos isso com muita facilidade. Como é bom nós enfrentarmos não é uma boa palavra, como é bom nós confrontarmos, usando uma palavra mais técnica, né, do aconselhamento. Como é bom nós confrontarmos alguém crente. O pastor Jalon está ali, eu acho que ele pode também relatar isso. Como é bom, pastor, o senhor chegar para uma pessoa que cometeu um determinado pecado, está em falha, mas é crente, piedosa. Como é bom o senhor chegar e confrontar essa pessoa. Ela vai reagir, às vezes vai ficar brava, mas depois ela vai se arrepender.
E ela vem com humildade, com gratidão, e se emenda ali no Senhor. Como é bom. Mas, pelo contrário, como é desafiador pastorear ímpios. É impossível. Por quê? Porque você confronta com a palavra, mas a pessoa... Quem vai ouvir a palavra? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, né, que o homem natural ele não entende as coisas do Espírito. Não adianta. Você pode mostrar por todas as formas, ele vai continuar dizendo não. Ele pode até ser simpático, às vezes ele nem vai ser agressivo, ele pode ser simpático. Ó, pastor, beleza, eu entendo o que o senhor está falando, é isso mesmo, mas deixa eu seguir minha vida aqui do jeito que eu estou, tá bom assim, né? Quer dizer, ele não se preocupa com viver de maneira sincera, transparente, inculpável diante de Cristo. Ele quer viver a vida dele. E ele não admite que haja, então, esta leitura do próprio Cristo, essa percepção de que Paulo fala no versículo 9, né? Esta percepção de que quem governa os nossos corações é Cristo Jesus, o Senhor. Então, Paulo está orando por esses irmãos, dizendo: irmãos, o meu desejo, a minha oração é que o amor de vocês aumente, e aumente mais e mais. Aumente como, Paulo? Bom, o amor só pode aumentar à medida que vocês conhecerem Cristo, em pleno conhecimento, à medida que vocês perceberem Cristo em suas vidas, porque aí sim vocês vão ter um padrão para aprovarem as coisas excelentes e também terão um padrão para serem sinceros e inculpáveis diante do dia do próprio Cristo. Porque se vocês viverem uma vida pautada pelo Evangelho de Cristo, não haverá acusações contra vocês quando vocês chegarem no dia de Cristo. Porque ele vai chegar para vocês e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entre. Vocês fizeram o que tinham de fazer. Vocês cresceram neste conhecimento, nesta percepção, aprovaram coisas excelentes, foram sinceros, foram inculpáveis. Então, Cristo receberá vocês. Por isso, o versículo 11 usa a expressão fruto de justiça. Nós sabemos da linguagem de Paulo o que significa justiça. Na linguagem de Paulo, justiça significa o ato de Cristo Jesus ter cumprido na cruz a pena de morte instituída pelo Pai lá no Éden. Certamente morrerás. Essa era a pena de morte. Cristo morreu para pagar esta sentença. Certamente morrerás. Esta punição, esta pena. Uma vez que ele morre na cruz, e uma vez que nós agora cremos que a morte dele na cruz é suficiente também para que a nossa morte também seja declarada, nós morremos com Cristo na cruz, nós agora também cremos que ressuscitamos com ele na sua ressurreição. Então, é isto que a Bíblia chama de justiça. Deus, o Pai, ele cumpre na pessoa de Jesus a sua justiça, a sua pena. Cristo morre, ele paga a punição, a pena. E quando nós cremos nele, nós recebemos, uma palavra um pouco difícil, mas teológica, né, de um sentido muito profundo, nós recebemos por imputação, quer dizer, né, que é entrar, imputar, colocar sobre nós recebemos por imputação esta declaração de justiça que o Pai deu ao Filho. O Filho foi obediente até a morte de cruz. Ele cumpriu, por isso ele disse: está consumado. Eu fiz, eu paguei, está tudo certo. Uma vez que ele fez isto, agora nós, nele, recebemos a declaração do juiz, que é o Pai, dizendo: ok, vocês estão quites comigo, porque agora, nele, vocês pagaram a dívida da morte. Então, toda vez que você ler justiça na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, sobretudo nos escritos de Paulo, lembre-se dessa cena. Você estava condenado ao inferno e à morte eterna, e em Cristo você recebe vida.
Se você recebe vida em Cristo, se você estava morto e recebeu este milagre, como você deve viver agora? Se não, de uma maneira grata, de uma maneira feliz, de uma maneira obediente a este que te salvou. Esta é a grande questão. Como nós vamos viver? Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida, não há outra motivação para viver a não ser viver, veja o final do versículo 11, para a glória e louvor de Deus. Esta é a razão pela qual, irmãos, este é o motivo central da vida humana. É aquela preciosa pergunta número 1 do breve e do catecismo maior, não é? Que todo crente presbiteriano sabe, não é, irmão Jalom? A 1, pelo menos. A 2 a gente não garante tanto. Mas a 1 eu tenho certeza. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Disso nós sabemos. E é isso mesmo. Glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, só é possível quando o amor de Cristo atinge o nosso coração de tal maneira que nós passamos a conhecê-lo, que nós passamos a perceber a sua ação em nossas vidas, e quando nós começamos a aprovar as coisas excelentes, rejeitando, portanto, aquilo que não é excelente, aquilo que é pecaminoso, sendo sinceros, inculpáveis, não porque nós não pecamos, mas porque nós recebemos esta inculpabilidade por causa de Cristo, pela sua justiça, cheios do fruto de justiça, que é esta, a morte de Cristo na cruz, o qual é mediante Jesus, Ele que nos salvou para a glória e louvor de Deus. Que oração maravilhosa de um pastor pelas suas ovelhas, orando para que o amor das suas ovelhas aumente mais e mais. Como Paulo, no conhecimento de Cristo, na percepção de Cristo, fazendo com que vocês possam aprovar cada vez mais as coisas que são excelentes e que vocês vivam cada vez mais como crentes que são, de maneira transparente, sincera, sem culpa, sabendo que vocês receberam de Cristo Jesus o fruto da justiça, para que vivam para a glória de Deus. Que mensagem maravilhosa, que oração maravilhosa, irmãos. E é uma oração que não só o pastor deve fazer, todos nós devemos fazer, tanto por nós mesmos como pela igreja do Senhor, porque de fato é disso que precisamos. Nós precisamos que o amor de Deus em Cristo aumente mais e mais e mais e mais em nossos corações. Como é bom ser amado, não é verdade? Nós gostamos de ser amados. Como é bom ser amado pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, por amigos. Como é bom, às vezes, tem amigos distantes, que tempo que você não vê, de repente te manda ali uma mensagem. Como é gostoso isso. Imagine você ser amado por alguém que você ofendeu e por alguém que não tinha nenhum compromisso, assim, nenhuma obrigação de te amar, e ele te amou de tal maneira que entregou o próprio Filho para que fosse à cruz, e na cruz cumprisse a justiça para que você pudesse viver uma vida íntegra, inculpável, uma vida alegre, num mundo que é pervertido, caído, condenado ao inferno. É pura graça, meus irmãos. E é por isso que nós cantamos com muita alegria a respeito da maravilhosa graça de Deus, porque é só graça mesmo. Não há nada em nós, nenhum mérito, nenhuma vantagem, nada, só a graça. E esta graça, disse Paulo, no outro lugar, me basta. Porque ela é quem me aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Eu preciso da graça do Senhor todos os dias da minha vida. Que esta seja a nossa oração, queridos, e que o nosso amor aumente cada vez mais também no pleno conhecimento de Cristo. Que o nosso amor aumente cada vez mais em plena percepção da verdade de Cristo, da pessoa de Cristo, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes, para que nós possamos viver uma vida sincera e inculpável diante do Senhor, para que naquele dia, o dia de Cristo, nós estejamos ali
cheios do fruto de justiça do próprio Cristo, e assim entrarmos na presença dele, ouvindo aquelas belas palavras. Entrem e experimentem a alegria, o gozo do seu Senhor.